Então, boa tarde, bem-vindos a mais uma sessão das Quintas do Mare. A Rita pertence ao polo do Mare ISPA, fez o seu doutoramento na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, onde ela o que procurou fazer foi compreender melhor como é que os organismos marinhos serão capazes no futuro de lidar com cenários de aquecimento e de acidificação dos oceanos. É por aqui que os interesses dela passam muito, portanto, stresses fisiológicos, vias bioquímicas envolvidas nas respostas a novos ambientes, e o que ela vem fazer hoje é falar-nos dos efeitos da temperatura elevada e da disponibilidade de alimento em peixes de Recife de zonas temperadas. Obrigada, Sara. Então, antes de mais, queria agradecer à Sara pelo convite para estar aqui nas Quintas do Mar a apresentar este trabalho que foi desenvolvido pela equipa da Ana Faria, no Mare ISPA, como ela tinha dito. E o trabalho que vos venho aqui apresentar faz parte de um projeto que é o NextGen, que pretende então perceber qual o potencial para a aclimatação de peixes num cenário de aumento da temperatura e acidificação dos oceanos ao longo de várias gerações. Mas para este tipo de estudos nós não utilizamos um peixe qualquer, utilizamos o góbio de duas pintas, o Gobius flavescens, que é um peixe que habita recifes rochosos da zona temperada e é uma espécie semiplágica. E porquê é que nós utilizamos esta espécie e não outro tipo de peixe? Porque ela tipicamente vive durante um ano, portanto, atinge a maturidade sexual bastante mais rápido do que uma espécie comercial, por exemplo. Demora cerca de poucos meses, enquanto numa espécie comercial podemos demorar anos até que estas espécies atinjam a sua maturidade sexual. E, para além disso, se reproduz repetidamente ao longo da sua estação de reprodução. O que é extremamente importante para este tipo de estudos, que pretendem prever, então, quais os efeitos ao nível multigeracional, porque permite-nos não só ter um número de indivíduos suficiente para conseguirmos, então, ter aqui todos os pontos, analisar todos os outputs que pretendemos com estas experiências, mas também ter aqui um número suficiente para continuar, então, esta linhagem, para ter aqui, para podermos mantê-los em cativeiro e reproduzi-los em cativeiro ao longo de várias gerações expostos a estas condições. Para além disso, eles têm, então, aqui dimorfismo sexual. A fêmea, que é esta que está aqui à frente, eu não sei se vocês veem o ponteiro do rato, que tem aqui a barriguinha mais alaranjada, está na sua época de reprodução. Temos a capacidade de conseguir separá-los por sexos, por casais, e fazer então este paralelismo de a que pais pertence aquela determinada descendência e fazer esta ligação ao longo de várias gerações também. Para além disso, o macho também apresenta cuidados parentais, ou seja, ele fica dentro de um ninho a proteger os seus ovos durante algumas semanas até que eles irão. E a nossa equipa já tem aqui algum sucesso em manter esta espécie em cativeiro, daí ser uma espécie que nós utilizamos bastante neste tipo de estudos. Bem, já vos falei da espécie. Antes disso, ainda vos vou mostrar aqui um vídeo em que tem aqui claramente podem ver o macho com as duas pintas, que está neste caso a fazer a corte à fêmea, que é esta aqui com a barriguinha mais alaranjada, e está a chamá-la para este tubo de PVC, que aqui é para simular então o seu ninho, onde ela irá colocar os seus ovos, para depois serem fertilizados. Bem, já falámos então da espécie, quais os fatores e porquê de estudarmos estes fatores que estudamos. Hoje em dia é impossível negar que a concentração de dióxido de carbono na atmosfera tem vindo a aumentar, muito devido às atividades antropogénicas, e sendo um dos principais gases de efeito de estufa, este dióxido de carbono irá então aprisionar na atmosfera terrestre todo o calor que é emitido pelo Sol, fazendo assim com que a temperatura atmosférica aumente. E se tivermos em consideração que cerca de 90% deste calor atmosférico é absorvido pelo oceano, também a temperatura média do mar irá aumentar. E espera-se, segundo relatórios do IPCC, que até 2100 haja aqui um aumento de cerca de mais 1 a 4 graus até ao final do século. Para além disso, sendo um dos reservatórios de CO2 mais importantes do nosso planeta, o oceano, ao absorver cerca de 30% deste gás presente na atmosfera, vai aqui desencadear uma sucessão de reações
depois produto final, então os íons de hidrogênio, que irão aqui levar a um fenómeno chamado de acidificação do oceano. Tendo isto em conta, nós fomos fazer então alguns estudos. E o que obtivemos foi que, para o dióxido de carbono, como fator isolado, houve então aqui um aumento do número de clutches e um aumento do número de ovos, contudo a área desses ovos e o tamanho das larvas à eclosão eram menores, o que nos permitiu concluir que poderia haver aqui então um trade-off, uma evidência de alocação de estratégias e de energia diferentes entre fêmeas expostas ao controle e a high CO2. Isto porque provavelmente as fêmeas estão aqui então a privilegiar a quantidade da descendência em prol da qualidade da descendência. Quando juntamos estes dois fatores, a temperatura e o dióxido de carbono, o que obtemos é que a nível de número de clutches que são produzidas não há qualquer efeito, mas a temperatura, quer como fator isolado, quer em simultâneo com o dióxido de carbono, tem aqui um efeito devastador no número de clutches que eclode. E claro, isto vai se traduzir também num efeito no número de ovos, que é muito menor com uma temperatura mais elevada, bem como a área dos ovos. Ou seja, tivemos aqui resultados diferentes, divergentes, quando expusemos com um só fator ou com os dois. Estudos como estes de colegas nossos australianos levou-nos a ponderar se a disponibilidade de alimento não tinha aqui então um papel também preponderante na reprodução mais do que a temperatura. E este estudo evidenciou mesmo isso. A disponibilidade de alimento teve um efeito maior no sucesso reprodutor do que a temperatura. Assim, fomos fazer um estudo em que expusemos a nossa espécie duas temperaturas diferentes e dois regimes alimentares distintos também, dos quais eu vos irei falar um bocadinho mais à frente. E o que observamos a nível de comportamento foi que os organismos que estavam expostos a menos disponibilidade de alimento passavam mais tempo na coluna d'água à procura de alimento, com um comportamento de foraging. E se nós traduzirmos isto para o ambiente natural, o que é que vai acontecer? Eles vão passar mais tempo na coluna d'água, portanto vão ficar mais suscetíveis também à predação. Para além disso, também verificámos que havia aqui um efeito significativo na condição corporal, quer com o alimento como um fator isolado, quer em combinação com a temperatura. Ficou aqui a faltar perceber quais os efeitos no sucesso reprodutor desta espécie. Para isso, fomos para o campo, fomos recolher estes indivíduos na Arrábida e trouxemos-los para as instalações do Mar Aispa, onde os separámos por sexo. Deixámos em quarentena durante uma semana, tanto para eles se aclimatarem às condições do laboratório, como para recuperarem também de algum stress que poderiam estar envolvidos durante a sua recolha e o seu transporte para as instalações do Mar Aispa. E após essa semana começámos a aumentar a temperatura gradualmente, num rácio de 1 grau por semana, até para os indivíduos que queriam ficar expostos então ao aumento da temperatura, durante um mês, ou seja, um aumento gradual. Após esse mês, separámos os indivíduos por casais em 4 tratamentos diferentes, em que tínhamos então aqui o tratamento do ambiente, em que seria a temperatura encontrada no local de recolha, com dados que nós tínhamos recolhido então no ano anterior a esta experiência. Portanto, nós expusemos não só com a temperatura ambiental, mas tivemos em conta também a flutuabilidade da temperatura ao longo da estação do ano, e alimentámos ad libitum, ou seja, alimentámos 2 vezes ao dia com a mesma quantidade de alimento. Depois tínhamos aqui o tratamento da temperatura apenas, em que eram também alimentados ad libitum, mas tinham então aqui os 3 graus acima da temperatura ambiental. Tínhamos um terceiro tratamento que era do alimento apenas, em que a temperatura era a temperatura ambiental, e com o short fed, em que no short fed os indivíduos eram alimentados apenas uma vez a cada 2 dias.
E depois tínhamos o último tratamento, que era então aqui a combinação destes dois fatores. E expusemos-los a estes 4 tratamentos, durante 5 meses. E fomos medir então a condição corporal destes peixes, ou seja, os peixes eram então medidos e pesados no início e no final da experiência. O índice gonadossomático, que é aqui um indicador do desenvolvimento da gónada, e correlaciona o tamanho da gónada em relação ao tamanho corporal do peixe e o sucesso reprodutor desta espécie. Fomos então tirar aqui a quantidade de clutches que eram colocadas, o número de clutches eclodidas, o número de ovos e a área dos ovos. Para o sucesso reprodutivo, como é que nós fazíamos isto? No tal ninho que eu vos falei no vídeo, que era aquele tubo de PVC, nós colocamos uma folha de acetato por dentro, que é onde a fêmea coloca os ovos, e periodicamente recolhemos essa mesma folha de acetato para fotografar e voltamos a colocar com cuidado dentro do ninho para conseguirmos então tirar estes outputs. E os resultados que obtivemos foi que a nível de tamanho não houve nenhuma alteração significativa, nem consoante o tratamento, nem entre sexos. Todos os indivíduos tinham mais ou menos o mesmo tamanho no início da experiência, e este tamanho não variou ao longo da experiência, nem com os tratamentos, nem com o sexo. Já o peso diminuiu nos cenários em que eram expostos ao short fed, ou seja, o alimento teve aqui um efeito bastante grande, bastante elevado na diminuição do peso destes indivíduos. Relativamente ao índice gonadossomático, apenas nos machos houve resultados significativos, nas fêmeas não existiu qualquer evidência de diferenças no índice gonadossomático, apesar de existir aqui uma tendência para diminuir, não foi significativo, mas nos machos sim, foi significativo, tanto com a temperatura como com a temperatura e o alimento. E relativamente ao sucesso reprodutivo desta espécie, observamos que com a temperatura não há resultados significativos no número de clutches que foi produzida, nem no número de clutches que eclodiram. No entanto, tivemos aqui uns resultados bastante devastadores com o short fed, em que não tivemos praticamente nenhuma clutch produzida, o que também se traduziu em não haver nenhum número de ovos para este tipo de tratamentos. Logo, não conseguimos comparar o que é que poderia acontecer relativamente aos 4 tratamentos. Mas, segundo a temperatura apenas, seguindo só a temperatura, o que nós observamos foi que existe então aqui uma tendência para o aumento do número de ovos, aumentar com a temperatura elevada. Contudo, a área destes mesmos ovos, e aqui sim já é significativo, é menor com o aumento da temperatura. E as conclusões que retirámos deste estudo foi que então a disponibilidade de alimento tem aqui um impacto na condição corporal destes indivíduos, nomeadamente há um decréscimo no peso em ambos machos e fêmeas, e também há um decréscimo no índice gonadossomático nos machos, o que nos pode querer indicar aqui que têm aqui uma gónada menos desenvolvida quando expostos a uma disponibilidade mais reduzida de alimento, e que a reprodução foi altamente afetada por esta alimentação, por esta disponibilidade de alimento, tanto como fator isolado, como em combinação com a temperatura. Quando olhamos para a temperatura, vemos aqui que há então um aumento do número de ovos, apesar de não ser um aumento significativo, contudo a área dos mesmos é menor, o que nos leva a crer que existe aqui então um trade-off de investimento materno e na qualidade da descendência. Ou seja, mais uma vez privilegia-se aqui a quantidade, sacrificando a qualidade dessa mesma descendência. Há que dizer ainda que estes resultados são preliminares, não é? A pandemia do Covid, tal como a muitos de vós, também a nós nos afetou, e as experiências e as análises que tínhamos programadas para este ano tiveram que ser adiadas, mas num futuro próximo, esperamos nós,
nós queremos então voltar para o laboratório, analisar algumas amostras que temos pendentes para analisar, para tornar este estudo mais robusto. E assim pretendemos colmatar estes dados e estas lacunas com resultados de hormonas, que serão medidas então nas gónadas dos peixes, que nos irão provavelmente fornecer aqui dados mais robustos e que sustentem os resultados que nós obtivemos em relação ao índice gonadossomático destas espécies. O perfil de ácidos gordos nos ovos, que nos poderão ajudar a entender aqui qual de facto o investimento materno para garantir-se que a sua prole tem ou não as reservas necessárias para conseguir aguentar desde que são ovos até à eclosão, e também marcadores de stress oxidativo nas larvas eclodidas, para percebermos o que é que está a passar a nível celular, se estão ou não a ativar a sua maquinaria para se defenderem contra os radicais livres que advêm destes fatores, se não há necessidade disso, se há algum marcador de stress que esteja a ser ativado. Portanto, ainda temos um longo percurso pela frente com este estudo. Queria agradecer à equipa que desenvolveu este estudo e a todos os nossos colegas de trabalho também. E pronto, estou disponível para perguntas. Obrigada.